Capítulo 1200. Depois de um tempo, o espaço na floresta destruída de repente se despedaçou, revelando uma porta ilusória, porém misteriosa. A porta se abriu silenciosamente e um homem bonito de cabelos pretos e olhos dourados saiu. Ele estava vestido com um terno bem passado, parecendo maduro e elegante. Antes que pudesse examinar a cena, ele ouviu um grande estrondo. Ele podia sentir uma tempestade violenta soprando em sua direção e viu um homem de meia-idade com uma aura imponente aparecer na sua frente. O homem de meia-idade tinha grandes lóbulos das orelhas bastante óbvios. Seu cabelo era azul escuro e grosso, e parecia haver incontáveis relâmpagos escondidos em seus olhos. Ele era o cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades, arcebispo da Diocese de Bäcklund, oficiante azul profundo Randall Valentinos. O clérigo de túnica preta bordada com símbolos de tempestade olhou em volta e lançou seu olhar para o homem de olhos dourados. Ele perguntou com uma voz estrondosa: Celt, o que aconteceu aqui? Celt, o homem de olhos dourados, balançou a cabeça. Acabei de chegar também. Assim que disse isso, um corpo espiritual quase transparente, semelhante a uma montanha, apareceu no vazio e colocou uma pessoa no ar. A pessoa estava vestida com uma longa túnica preta de bispo com estampa vermelha. Seus olhos eram profundos e ele não tinha barba. Ele era o responsável pela Diocese de Bäcklund da Igreja da Noite Eterna, Antônio Stevenson. Depois que o gigantesco corpo espiritual completou sua missão, ele imediatamente encolheu e entrou na boca de Santo Antônio. Ao mesmo tempo, longos cabelos negros cobriam seu rosto e um espírito translúcido e flutuante apareceu atrás de Antônio. Segurou seu ombro, impedindo-o de cair. No segundo seguinte, um fluxo turbulento de ar veio da cidade de Bäcklund e empurrou uma pessoa para esta área em alta velocidade. Logo, a pessoa parou. Era um velho vestido com uma túnica branca de padre e um boné de clérigo. Ele tinha um rosto gentil e bondoso. O ar que foi expelido das costas do velho desapareceu quando o tubo preto que brilhava com luz metálica recuou para dentro de seu corpo. Este era o arcebispo da Diocese de Bäcklund da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Ele era um membro do Conselho Divino, Oramik Haedin. Ele estranhamente parou no ar e olhou em volta. Embora a batalha aqui não seja muito intensa, é definitivamente no nível santo. Além disso, a aura poluída remanescente é simplesmente. Enquanto falava, os 4 semideuses olharam para o meio da floresta destruída. Havia uma carta de tarô representando um velho segurando um cajado e uma luminária de vidro. A carta do eremita. Randall Valentinos, Celt, Antônio e Oramik instantaneamente ficaram em silêncio enquanto ninguém falava por um momento. Reticências. Acima da névoa cinza, no antigo palácio, Klein franzia a testa enquanto olhava para a caixa dos imemoriais à sua frente. No momento em que este artefato selado grau 0 foi sacrificado, todo o castelo de Sefira começou a se agitar, como se tivesse chegado ao ponto de ebulição. Uma enorme quantidade de energia foi ativada automaticamente, formando uma torrente que parecia vapor, abafando completamente a caixa dos imemoriais e envolvendo-a firmemente. Nesse momento, a caixa de joias preto-prateada incrustada de pedras preciosas parecia se transformar em um inseto em âmbar. Não havia espaço para nenhum movimento. Anteriormente, o castelo de Sefira foi acionado quando eu espionei os verdadeiros deuses ou reis dos anjos e quando fui ferido. Esta é a primeira vez que ele sofreu tais mudanças devido a um item de fontes externas. Klein não pôde deixar de levantar sua mão para enxugar o suor inexistente. Falando francamente, ele ainda estava com um pouco de medo.
Sentiu que ficou um pouco entusiasmado depois de obter o controle inicial do castelo de Sefira. No passado, ele não ousava deixar um artefato selado de grau 0 entrar neste lugar. E desta vez, por não envolver uma singularidade, e pela forma como ele havia melhorado em relação ao passado, isso lhe deu a ideia de fazer uma tentativa. Felizmente, está sob controle. No futuro, terei que dizer a Madame Eremita e aos outros que eles não podem pegar qualquer coisa e sacrificar para mim. Não sou um homem de trapos. Depois de murmurar algumas palavras, ele começou a inspecionar a caixa dos imemoriais. Ele lembrou que a senhorita mágica ainda estava dentro do artefato selado, então planejou descobrir a situação da caixa dos imemoriais o mais rápido possível para evitar que a isca morresse por perda de tempo. O nível deste artefato selado é muito alto. A compreensão de Arrodes sobre isso é bastante limitada. Eu ainda terei que fazer isso sozinho. Pelo que parece, contanto que eu não tente adivinhar o que é o terceiro nível ou tente procurar a fonte do poder, o perigo é aceitável ou até mesmo inexistente. Klein fez uma avaliação preliminar baseada em sua intuição espiritual. Imediatamente depois disso, ele conjurou papel e caneta e começou a fazer uma adivinhação. Após um período de tempo desconhecido, ele finalmente abriu os olhos e murmurou silenciosamente: o primeiro nível pode permitir que o espaço interior troque de local com a área do alvo e miniaturas a cena correspondente, transformando objetos em brinquedos. Esta é uma habilidade que mal pode ser usada. Os seres vivos transformados em brinquedos deverão ser soltos em até 24 horas. Caso contrário, serão convertidos permanentemente. Mesmo seus corpos espirituais nunca desfrutarão de um descanso eterno. É muito fácil liberá-los. Contanto que uma região específica seja escolhida, uma tão pequena que seja quase desprovida de qualquer criatura viva, trocá-la pelo espaço interior será suficiente. Há um limite para o escopo dessa habilidade. Atinge o seu limite com uma cidade do tamanho de Backlund. Por que usei Backlund como exemplo? Reticências aspas. O segundo nível grava cenas diferentes. Existem o abismo, o cosmos e todos os tipos de lugares. Ele permite que o usuário e os seres vivos dentro de um certo alcance se movam diretamente para a área-alvo. O problema é que é aleatório. Uma pequena parte pode ser escolhida pelo portador, liberando assim o local correspondente. Na maioria das vezes, o local escolhido mudará, e o destino final será imprevisível. Quanto a quando o local designado entrará em vigor e quando ocorrer uma anomalia, não há como saber. Além disso, isso parece ser algo que não pode ser afetado pela boa sorte. Ou talvez, a boa sorte não possa afetar aqueles abaixo da sequência 0. Isso significa que não posso usar o poder Beyonder desta caixa dos imemoriais para transferir diretamente a Cidade de Prata para fora da terra abandonada dos deuses. Se eu puder, meu ritual do invocador de milagres será muito simples. Vou tentar ver se transformá-los em brinquedos vai funcionar mais tarde. O terceiro nível é muito perigoso, muito perigoso. Não correrei o risco de investigar seus segredos. Não, isso deveria ser chamado de cortejar a morte. Os efeitos negativos da caixa dos imemoriais são muito simples. Acontece que o usuário desaparecerá aleatoriamente, morrerá repentinamente ou sofrerá mutação. Se não houver detentores, os seres vivos nas áreas circundantes encontrarão assuntos terríveis, um após o outro, dependendo da distância e do tamanho. O alcance máximo é o mesmo do primeiro nível. Esses artefatos selados de grau 0 podem destruir cidades desenfreadamente, matando centenas de milhares ou até milhões. Não é de admirar que eles recebam o selo mais elevado. Não se deve perguntar, descrever ou intrometer-se neles.
Para onde foram as entidades que desapareceram? Isso parece ter algo a ver com a cena do segundo nível. A razão pela qual o Santo dos Segredos se atreve a se movimentar com este artefato selado é porque ele teve as bênçãos do Anjo do Destino Ouroboros. Ele pode reduzir os efeitos negativos ao mínimo, mas mesmo assim, não se atreveu a segurar isso por muito tempo porque as bênçãos iriam passar. Parece ser a razão pela qual ele não conseguiu recuperar sua lucidez antes de tempo e encontrar uma chance de se teletransportar teve a ver com a sorte dele ter piorado. É realmente difícil matar santos que são valorizados por uma grande organização. Devo dizer que a Madame Eremita é considerada experiente e lúcida. Ela não fez nenhum contato precipitado com essa caixa. Em vez disso, criou um servo invisível para segurá-la. Além disso, ela sacrificou este artefato selado de grau 0 para mim no menor tempo possível. Em teoria, posso invocar uma projeção do vazio histórico para segurar este item. Afinal, não importa se ele morre, desaparece ou sofre mutação. No entanto, o tempo de uso não pode ser garantido, a menos que obtenha a bênção de Willowception. A maneira de selar isso é colocá-lo no mundo espiritual, mas não é suficiente. Tem que ser um espaço que foi distorcido e escondido no mundo espiritual. Então, água comum tem que ser despejada regularmente, permitindo que a caixa dos imemoriais brinque com micróbios todos os dias. Com tantos seres vivos, ela pode durar um longo período de tempo. Com esta linha de pensamento, ainda existem muitos métodos para selá-la. Depois de descobrir aproximadamente a situação exata da caixa dos imemoriais, Klein olhou para o artefato selado de grau 0 e sentiu que o terceiro nível não parecia mais tão perigoso e impossível de abrir como antes. Ele acreditava vagamente que, contanto que estendesse a mão e removesse o selo colocado nela pelo castelo de Sefira, poderia facilmente abrir o terceiro nível da caixa dos imemoriais. Que tentação forte! Klein retraiu o olhar e acenou com a mão, fazendo com que a caixa dos imemoriais voasse em direção à pilha de lixo no canto. Independentemente de ser um artefato selado de grau 0 ou não, vá até lá para ficar em quarentena e controle-se. Como um terrível artefato selado de grau 0, é preciso ter um número para mostrar sua importância. Infelizmente, não sei quantos artefatos selados de grau 0 as 7 igrejas obtiveram. Não deve ultrapassar 50, certo? Sim, a caixa dos imemoriais pode ser temporariamente nomeada de 0 a 61. Vou ajustar de acordo com a situação no futuro. Se a Madame Eremita não for capaz de criar um ambiente selado, ela pode colocar o 0 a 61 acima da névoa cinza. Quando ela precisar, poderá solicitá-la. Claro, ela deve orar a Will antecipadamente por suas bênçãos. Eu me pergunto em que estágio terei que estar antes que o Rei do Amarelo e do Preto que exerce a boa sorte possa fazer jus a esse nome. Há uma parte em Invocador de Milagres, e deveria haver uma parte em Atendente de Mistérios. Klein se divertiu com seus pensamentos e finalmente pegou a característica de Beyonder deixada pelo Santo dos Segredos Botes. Parecia um cristal com inúmeros raios de luz refratados dentro dele, formando portas ilusórias e resplandecentes. Depois de olhar para ele por alguns segundos, de repente lançou a característica de Beyonder no ar. O poder do castelo de Sefira ferveu mais uma vez. Sob o controle de Klein, formou uma onda corpórea semitranslúcida e atingiu o cristal com força. O cristal quebrou instantaneamente, dividindo-se em incontáveis pequenos pontos de luz. Um gás escuro emergiu de dentro antes de derreter rapidamente, torcendo-se e dispersando-se dentro do castelo de Sefira. Sob a lei da convergência das características de Beyonder, esses pequenos pontos de luz lentamente se juntaram e, em quase um minuto,
transformaram-se no magnífico e ilusório cristal de antes e pousaram na palma da mão de Klein. A contaminação interna foi eliminada. Dentro do castelo de Sefira, Klein era equivalente a um anjo da sequência 2. No entanto, ele tinha principalmente o poder, mas não os poderes de Beyonder do nível correspondente. Ele precisava do item de apoio certo para ajudá-lo. Depois de estudar a característica de Beyonder do feiticeiro secreto, ele lançou seu olhar para os 2 olhos restantes de Botes. Ponto.